Oi, tudo bem? Meu nome é Isabela Lípio e esse é mais um vídeo do canal Em Direção a Cristo. E para o tema de hoje, nós iremos discutir sobre predestinação. Então, é um tema que gera muita discussão e até mesmo brigas, tanto no meio cristão quanto no meio não cristão, em relação a se somos ou não somos predestinados a algo. Não somos, então nossas escolhas é que vão ditar o final da nossa vida? Somos totalmente livres para colocar e discorrer o caminho da nossa vida? Ou somos predestinados a algo independente daquilo que a gente faça, tudo culminará para aquilo que nós estamos destinados a viver? Então, é uma pergunta que gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, como eu disse, nos dois meios, cristão ou não cristão. Então, primeiramente, o que é predestinação? Predestinação é a ideia de que nós somos destinados a algo. E destino, né? Nossa, meu destino era te encontrar. Ou seja, independente das atitudes, dos meios, os contextos, independente de tudo que acontecesse na minha vida, das escolhas que eu fizesse, eu estaria destinada a alguma coisa. Predestinação é isso, é essa ideia de que nós não somos livres para decidir o que vai acontecer na nossa vida. Independente das atitudes que nós tivermos, vai acontecer aquilo que nós estamos predestinados. Então, puxando para o nosso meio, puxando para o meio cristão, a predestinação cristã, né, muitos cristãos acreditam que significa que, independente de quantas atitudes ruins, pecaminosas, impuras ou distantes de Deus nós tivermos na nossa vida, ou qualquer pessoa tiver, se ela for predestinada à salvação, ela terá salvação. E se uma pessoa, independente dela tentar ali se aproximar de Deus ou tudo mais, for predestinada à condenação, ela será condenada. Muitos cristãos pensam nesses extremos. Ou uma pessoa é predestinada à salvação, ou ela é predestinada à condenação. Muitas pessoas acreditam que é isso. E por que as pessoas acreditam nisso? Por conta da herança calvinista que muitas igrejas possuem e que muitos cristãos possuem também. E eu não vou explicar, né, detalhadamente, é mais uma questão histórica, mas eu vou deixar em algum lugar da tela a explicação calvinista para a predestinação. E Calvino, ele dizia o seguinte, e que algumas pessoas, Deus as escolheu para ser salvas. Então esse grupo de pessoas podia fazer o que eles quisessem da vida deles, que independente disso, eles seriam salvos. E outro grupo, independente do quanto eles tentassem, estariam condenados à condenação eterna. Mas aí tá bom, depois de discutirmos o que muitos cristãos acreditam, o que de fato diz a palavra, o que Deus diz sobre isso. Então, para isso, nós estaremos nos baseando no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 11 ao 12, que diz assim: Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo um propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro éramos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus, através da sua vontade, do seu plano perfeito, que foi a vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo, tem para todos nós, para todos os seus filhos, a predestinação, ou seja, a esperança da vida eterna. Só que se engana o cristão e a pessoa que pega este texto bíblico, que tira do seu contexto, tira do seu próprio entendimento, que Deus está dizendo o seguinte: filhos, podem pecar o quanto vocês quiserem, que ainda assim vocês serão destinados à vida eterna. Não. E é importante dizer aqui que Deus aqui, ele não está sendo Deus punitista, ele está sendo um Deus justo e gracioso também, porque antes da vida de Jesus Cristo, né, sem esse plano perfeito, todos nós estávamos condenados à morte. Agora, a partir desse plano perfeito que Deus teve, que como eu já disse, é vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo, todos nós agora podemos ter a esperança da vida eterna. Mas Deus também nos dita que nós temos livre-arbítrio. E por que isso? Porque Deus é um cavalheiro. Ele não sai, tem um versículo bíblico que diz que ele está à porta e bate. Aquele que ouvir a sua voz e o deixar entrar, ele ceará com essa pessoa. Ou seja, Deus ele não sai arrombando a porta. Ele não sai simplesmente entrando nas nossas vidas, arrombando as portas das nossas vidas. Não, ele bate a porta. Aquele que o deixar entrar, ele ceará com ele. Ou seja, Deus não obriga ninguém a servi-lo. Não, ele nos chama.
Ele chama todos nós a servirmos a Ele, a participarmos ativamente do seu reino, mas Ele não obriga ninguém, Ele nos chama. Cabe a nós responder ou não a esse chamado. E Deus também é muito importante que nós frisemos que Deus ele não precisa de nós. Ele não precisa que eu, na minha diminuta importância, o adore, o louve. Não, ele não precisa disso, mas ele deseja cada um de nós. Então, nós temos livre-arbítrio. Sim, Deus, ele deseja para nós a vida eterna. Porque se ele não desejasse, ele não teria entregado seu filho. Ele teria simplesmente deixado com que a gente vivesse a nossa vida da maneira que nós vivíamos, da maneira que o velho homem vivia, coberto no seu lamaçal de pecado. Mas não, ele vem, ele coloca o seu filho Jesus no mundo no propósito de nos dar a esperança da vida eterna. Porque é isso que ele deseja para nós. Mas como eu já disse, Deus não vai nos obrigar a fazer nada. Ele não vai nos obrigar a orar, a ler a Bíblia, a ter relacionamento com Ele. Não, Ele traz isso como uma opção agora, a partir da sua obra perfeita, que é Jesus Cristo. E aí, ok. Então, onde temos exemplos de livre-arbítrio na Bíblia, e também muitos têm o questionamento se esse livre-arbítrio, então, ele começa com Jesus. Não, ele não começa com Jesus. Deus sempre deu livre-arbítrio à sua criação, ao homem. Mas a partir de Jesus é que nós somos predestinados, ou seja, a vontade máxima de Deus para a nossa vida é que nós tenhamos a vida eterna. E por que isso? Porque essa é a nossa herança. Herança do filho de um rei é o seu reino, certo? Herança dos filhos de Deus, que é rei, é o seu reino, a vida eterna. Mas então, exemplos então de livre-arbítrio, primeiro no Velho Testamento, em Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então Josué, ele está dizendo aqui ao povo, vocês não precisam servir ao Senhor se vocês não quiserem. Ele não precisa de vocês é que precisam dele. Mas então é uma escolha de vocês. Vocês escolham agora servir quem vocês quiserem, seja a Deus ou seja aos falsos deuses dos amorreus, que no caso era o povo que vivia ali perto do povo de Israel, territorialmente falando. Então ele disse, escolham e vivam de acordo com essa escolha. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. E outro exemplo do nosso livre-arbítrio também trago no Velho Testamento em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 ao 20, que diz assim, o Senhor dizendo: Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem ao Senhor, seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a eles. Então Deus está dizendo aqui ao seu povo, eu coloquei sobre a mesa, eu coloquei sobre vocês a vida e a morte. A vida, mais adiante, através de Jesus Cristo, ou a morte, vivendo da maneira com que vocês vivem, através dos seus pecados. Coloquei a bênção ou a maldição. Então escolham para vocês e para os seus filhos o jeito que vocês querem viver. Então Deus, ele sempre colocou diante da mesa o livre-arbítrio para que o homem pudesse escolher a maneira com que ele quer viver. Mas Deus, ele sempre nos avisa sobre isso e entrega a vida do seu próprio filho, porque o seu íntimo deseja que o homem viva com ele, para que ele seja herdeiro, de fato, da vida eterna, do seu reino. E aí muitos podem se perguntar, tá, mas então se nós somos livres, por que Deus, se o próprio Deus nos deu essa liberdade, por que Deus, ele nos predestina e ele deseja para nós a vida com ele em relacionamento aqui da terra e depois a vida eterna nos céus? Ele deseja isso porque Deus sabe que se nós vivermos a nossa vida do nosso jeito egoísta e ganancioso, vivendo através dos prazeres deste mundo, ele sabe que nós estaremos constantemente em busca de algo que nos preencha, mas que não vai preencher, porque ele sabe que a única coisa que pode fazer isso é ele próprio. Mas, como eu disse, ele não vai obrigar nem eu, nem você, nem ninguém a viver com ele. Então, cabe a nós essa escolha. Pegar o nosso destino, que é aquilo que Deus deseja para nós, que é a vida eterna, ou
vivermos conforme o nosso próprio entendimento. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês a ideia de predestinação, que vocês não se enganem ao pensar que Deus predestina uns à salvação e outros à condenação, mas não, que Ele predestina e deseja para todos a vida eterna, porém, nós temos o livre-arbítrio e a escolha de decidir pelas nossas ações. Então, beijos, fiquem com Deus. Não se esqueçam de, se esse vídeo foi relevante para você, curtir, deixar um comentário e também se inscrever no canal. Tchau!